Olá a todos, bem-vindos ao terceiro episódio da segunda temporada do Fighter e o Careca. Hoje em estúdio contamos com a atriz Oceana Basílio. Hello. Olá, Oceana, está Olá. tudo bem? Como estás? Está tudo bem? Está tudo. A Oceana, és nascida no Algarve, certo? Nasceste no Algarve, Sim, em Faro. em Faro, e viveste em Tavira, Sim. certo? Durante quantos anos e como é que foi a infância vivida em Tavira? Bem, eu vivi até aos 16 em Ok. Tavira, sendo que passava todos os verões em Cabanas de Tavira, que é só assim um paraíso. É, E pá, infância muito, muito natureza, muito praia, muito... como todos os algarvios, não é? Foi ótimo, a sério. Penso que se todas as crianças tivessem a oportunidade de crescer como eu cresci, foi mesmo muito bom, olhando hoje para trás e olhando para a vivência, por exemplo, da minha filha. O facto de... Eu tive mota muito cedo, dormia com os primos na praia no verão, íamos só de biquíni, descalço, atravessávamos a ria. Foi uma infância assim incrível mesmo. Fixe. E quando é que começou a surgir a paixão pela representação? Foi nessa altura? Olha, sim, foi nessa altura, porque eu sempre disse que queria ser atriz. Não sei se foi um bocadinho por teimosia, às vezes digo, penso nisso hoje em dia. Nós tínhamos câmara Super 8 na altura, depois VHS, aquelas coisas todas, e eu estava sempre a inventar personagens. Sempre, sempre a criar, a brincar, a gostar de fazer rir os outros, a querer... se calhar, não sei se... Era, principalmente, eu gostava de ver os outros felizes e diverti-los e que se rissem. E depois via muito cinema ao ar livre em Cabanas de Tavira. O meu avô tinha um restaurante e no verão, pronto, para eu não andar ali na rua só em traquina, ele obrigava-me a ir ver os filmes à noite. E depois tinha de lhe fazer um resumo. Então eu estava sempre curiosa para ver qual era. Punham aqueles cartazes nos postos de eletricidade, sabes? E era mesmo um poste ao lado do restaurante. E eu todos os dias ia ver, ok, qual é o filme de hoje. Adorava. Depois tinha o meu pai ligado aos casinos, também a parte do mundo do espetáculo, na altura acontecia muito nos casinos, não era? E isso sempre foi o meu fascínio. Casinos, calculo que de Vila Moura, não? Sobretudo. Sim, portanto, os de Sol Verde, Vila Moura, Monte Gordo e Ok. Ahm, os do Algarve, sim. e como é que foi para a família na altura e para ti ser uma jovem algarvia a querer ser artista nesse meio? Ou seja, como é que tu disseste assim, ok, então eu para conseguir fazer aquilo que quero vou fazer isto, que o percurso que eu vou seguir é este. Antes de mais, com que idade é que começaste a pensar que isso poderia ser mesmo uma profissão? Porque eu posso gostar de fazer teatro ou qualquer coisa, mas pensar assim, não, isto é realmente uma coisa que eu quero fazer e gostava de levar isto mais a sério. Isto é muito engraçado, mas é verdade, e a minha família sabe, e as minhas amigas de vida, que é... Eu disse sempre, eu vou ser atriz, eu quero ser atriz, eu vou ser atriz. Não sabia quais as saídas. Ou seja, não sabia de escolas ainda, nada disso. Eu lembro-me que eu comecei a ajudar no restaurante aos 12 anos, porque era a forma de fugir um bocadinho às rédeas do meu pai, que estava em Tavira, então eu ia para Cabanas e ajudava no restaurante dos meus avós. E eu lembro-me que servia às mesas e tudo, e até essa idade eu disse sempre, não, eu vou ser atriz, eu vou ser atriz. Era sempre o que eu dizia, estava sempre na palhaçada. E, portanto, não houve assim, só houve. Eu lembro-me que o meu pai era muito exigente a nível de estudos. E o meu irmão mais velho foi considerado sobredotado, pronto, com uma idade logo aos 6 anos. E eu não, claro, não é? Então, tinha que ser esperta para me desenrascar. E lembro-me que gostava de entrar nas conversas deles e principalmente do meu pai. E ainda havia muita altura de diferença do comportamento da mulher, da menina e do homem. E então eu
assim, não, eu tenho que saber as coisas, hoje se houver algum tema em casa eu tenho que saber discutir. Então eu lia o jornal e todos os dias ver o jornal. Não era que me interessasse muito, era mesmo só para conseguir debater alguma coisa. E de repente há um dia que estou a ver o jornal e vejo que há a Escola Profissional de Teatro de Cascais. Pronto. E cheguei a casa e disse, vou para Lisboa. Com que idade? Com 16. 16. Entretanto, 16, 17. Entretanto, os meus pais sempre tiveram uma mente muito aberta, eu sempre viajei muito. Eu já tinha a minha avó que vivia em Lisboa. E o meu pai só me disse, pronto, vai, se pensas que vais só brincar, não, vais estudar muito, porque eu era um bocadinho traquina. Eu era, se conseguisse ter um 10, estava ótima, matemática, não é? Eu gostava mesmo era De fugir para o restaurante do avô. Sim, e mesmo na escola, tudo o que havia, imagina, se havia um trabalho de geografia, eu arranjava maneira de apresentar aquilo como uma peça de teatro, lembro-me, eu tenho até, ou nem que fosse em vídeo já na altura, em VHS, imagina, eu lembro que fiz um trabalho sobre Camões e fiz que era o espírito do Camões que aparecia, era tudo já muito assim. A minha hora de almoço era, imagina, eu adorava ficar a fazer teatro com a esfregona e com a vassoura, isto já no início, portanto, no primeiro ciclo. Quinto ano, sim, no quinto e no sexto, quando ia à casa, a minha hora de almoço era para entreter uns miúdos que viviam num quintal abaixo e eu ficava a fazer teatro para eles. Teatro, palhaçadas, pronto. E a avó, eu lembro-me que a avó estava sempre à espera que eu aparecesse para lhes dar o almoço, porque eles entretinham-se assim. E acho que foi isso, sempre. Portanto, eu não me lembro de ter dito outra coisa. Se calhar hoje arrependo-me, porque devia ter tido um plano B. A sério? Acho que sim, acho que sim. Acho que, principalmente em Portugal, as coisas não... Nós não temos uma profissão, não é? Não existe. Somos todos artistas, vamos lá. E não somos protegidos de forma nenhuma, não é? Seja um cenógrafo, seja um encenador, tudo, um músico, são profissões muito instáveis, nós não somos reconhecidos como nada, não é? E isso é grave. Nós trabalhamos todos a recibos verdes, os impostos são gigantes, as pessoas não têm muita noção disso, não temos leis que nos defendam enquanto artistas. Portanto, sim, óbvio que devia ter tido um plano B, porque isto há fases boas e há fases menos boas e temos que saber gerir para sobreviver nas fases menos boas. Aliás, acontece com bué atores. Há Com bué muitos atores atores. que têm planos alternativos. É engraçado que Sim. estás a dizer isso, porque eu revejo-me um pouco naquilo que estás a dizer enquanto lutador, porque nós também funcionamos como artistas, não é? Se há Sim, competições, recebes do tu combate. recebes, se não Sim. houveres competições, não recebes nada. E o vosso desgaste físico, o nosso é mental, Não, exterior. mas fisicamente, em termos de dureza de profissão, são profissões diferentes, obviamente, mas eu acho que são tudo o que tem a ver com artes acaba por ser muito, muito parecido. E nós Marcial, também somos não é? lutadores de artes marciais, acabamos por ser artistas também. E eu também não tive um plano B também, porque Claro eu estou a que ouvir sim. a tua história e estou a achar engraçado porque eu cresci também a dizer que queria ser lutador e nunca pensei em mais nada. Eu era miúdo, fazia karaté com 7 anos, queria ser lutador e tornei-me lutador. E também não tenho um plano B. É muito importante começarmos a pensar no plano B. Pronto, eu penso eu muito tenho um nisso. bocadinho a sorte de, como no desporto, se tu tiveres algum nível competitivo e fores um atleta respeitado, consegues fazer uma transição para treinador. E eu, apesar de neste momento não querer ser treinador, dou aulas privadas e acabo por conseguir safar-me a nível monetário. Vocês, como atores, é um bocadinho diferente, não é? Nesse aspecto. Sim, eu tive fases, eu cheguei a fazer workshops com o Cláudio Semedo, agora para olhar para ele. Dei aulas, fiz muitas coisas, mas lá está, a minha fase ali dos 29, 30, em que me dediquei muito ao teatro, em que trabalhava na Guilherme Sul, por amor, em que vendia espetáculos para as câmaras, em que montava cenários, em que levava chão, fazia tudo, montava espetáculos. O prazer era imenso, mas o eu já retorno? era mãe, mas o retorno era eu pensar, eu trabalho por amor. E lutámos muito para manter a Guilherme Sul, que é uma casa, neste momento acho que tem 128 anos, de referência e onde passaram imensos nomes, e onde começaram imensos nomes
muito importantes para a cultura portuguesa, e a verdade é que desapareceu. Não houve apoio quase da Câmara, de nada, e existe hoje um espacinho, mas que não dá para fazer nada. E aí eu comecei a desacreditar tanto nessa minha parte utópica da parte da arte e das pessoas se unirem e de construírem e vamos conseguir e vamos mudar o mundo. Hoje em dia, ok, eu posso mudar um bocadinho o meu mundo e dos que me estão próximos. O resto vai ser uma batalha com o tempo de muita gente. E na vossa profissão, neste momento é igual, cá também. Eu tenho pena de te ouvir falar sobre este assunto desta maneira, porque eu acho que em Portugal não só o Estado, mas dá-se pouco valor à cultura, seja a cultura desportiva como a cultura, seja lá, teatro, musical, artes, é? exatamente, Pouco, artes no geral. as artes no geral. Por isso. E não sei porquê, porque nós até somos um país com uma excelente cultura desportiva e cultura no geral, porque temos excelentes Sim. atores, excelentes, em todos os aspectos, Escritores. músicos, Desde escritores, sempre. tudo desde sempre, e no entanto não... Atletas, Carlos Lopes, tudo. Exatamente, em Mas depois todas parece que passa, parece que não se valoriza aquilo que temos, não é? Mas Não a consigo sensação, perceber porquê. a sensação que eu tenho, e isso é que entristece um bocado, é que esses grandes atores, pintores, desportistas e etc., aparecem quase que de forma individual. Ou seja, não há nada que os suporte. Não. É o talento deles e ponto. Muitas vezes aos colegas, não é? E agora sentimos muito isso, por exemplo, na fase de Covid, das coisas que mais me entristeceu, e tenho vários colegas que são incríveis atores, mas muito melhor que eu, daqueles que eu dificuldades. admiro imenso, com muitas dificuldades. E de repente, se calhar, como muita gente no tempo de Covid, e tu tiveste a ver combates antigos, e isso é uma forma de passar o tempo e perceberem como é que muita gente teve a ver Filmes todas e estas séries. artes, filmes, séries, músicas, teatros, ok. Mas se calhar, enquanto toda a gente estava entretida com isso, as pessoas que realmente fizeram parte disso, como tu a lutar, como um ator que já gravou uma peça há não sei quanto tempo, não está a ganhar dinheiro sobre isso, nem tem condições de vida, nem é reconhecido. Eu acho que o mais grave é não ser reconhecido, é não termos proteção a qualquer nível, nenhuma. Porque isto é tudo muito giro, as pessoas terem acesso a este tipo de conteúdos, porque e agora durante estas quarentenas, isto foi uma altura, lá está, como estás a dizer, toda a gente estava em casa fechado a ver filmes, a ouvir música, mas então e os artistas vivem do quê? Os Não há... músicos passaram imenso, os técnicos, nós vimos as manifestações que existiram, não é? E depois obrigada por porem as peças de teatro online, obrigada por os músicos, de repente estão todos ali de boa vontade a ajudar o país, a tocar, a unirem-se online. E depois, não é? Estamos aqui todos, por exemplo, estamos a falar de um plano B, mas deve ser como tu. Então, tens um plano B, ok. Queres ter dinheiro, queres ter o teu negócio, podes fazê-lo. Mas se calhar tu trabalhaste a tua vida toda e a tua arte é esta, é lutar. Vai faltar sempre um bocadinho de ti, é o que eu sinto. Sem dúvida alguma. Até porque eu acho que não serei nunca tão feliz a fazer outra coisa qualquer como sou a fazer, a competir. E tu calculo que, enquanto Sim, atriz... eu sinto sempre isso também, que eu posso fazer outra coisa e sei que posso. E quando há trabalhos que não quero aceitar porque não me identifico, mas sinto sempre que estou assim um bocadinho amputada, sabes? Que falta qualquer coisa. E eu acho que vai ser assim a vida toda, porque realmente é o que eu amo fazer, apesar de muitas vezes não fazer o que eu gosto, dentro daquilo que faço. Exatamente, sim. Mas isso também Mas é um porque temos que exercício. Sobreviver. Mas também é um exercício engraçado. E é um exercício. Não é? Fazer sim. o que não gostamos dentro daquilo que gostamos. Sim. É disciplina. É uma porque- disciplina. É. Porque aí melhoramos naquilo que gostamos, independentemente de estarmos a fazer uma coisa que não queremos. E isso aí mostra que para chegar ao nível em que tu chegaste enquanto atriz, tiveste muitos dias a fazer coisas que não gostas de fazer, Sim, que é o que as pessoas sim. nem sempre compreendem, que é, este gajo faz aquilo que gosta, todos os dias se levanta e é férias quase, mas não é bem assim. Eu, enquanto lutador, eu adoro lutar, mas não é todos os dias que me apetece levantar às 5h45 E da estar a manhã levar um para ir, murro logo. para ir treinar. E fazer dieta, que é das piores coisas que se pode fazer, por isso acredito Mas que... eu vou dizer, levar porrada. Acredito Mas que dês muita. Mas acredito que tu, enquanto atriz, sintas exatamente o mesmo. Para chegares Sim. ao nível em que chegaste a fazeres aquilo que mais gostas de fazer, tiveste que passar por muitos momentos a fazer coisas que não Eu gostas. acho muito engraçado quando as mulheres dizem que giro, porque tu estás logo de manhã sem maquilhada e a mexer no cabelo.
Quantas vezes às 8 da manhã, quem é que gosta de estar a... Não me toques no cabelo, por amor de Deus, quero descansar. Deixa-me dormir. Deixa-me dormir, ainda estou a acordar, não me toquem. Então, E- mas desculpa, exatamente. eu ia Dá-lhe perguntar tu, então dá-lhe como tu. é que foi depois o vires para Lisboa, Exatamente. começares aqui na Escola de Teatro de Cascais, como é que começou a decorrer a tua carreira neste aspecto? Olha, foi toda uma fase assim diferente. Eu passei pela Escola de Teatro de Cascais, depois Desculpa, antes só de vieste para Lisboa, para onde? Para casa de alguém? Para casa da tua avó? não, aluguei uma casa com amigos Ok. no Saldanha, com colegas mais velhos que eu, que já estavam na universidade, Ok. mas que eram de Tavira. Ok. Um dos meus grandes amigos de vida, o Arlindo, que é assim um irmão, um paizinho mais velho que eu. Com um abraço para o Orlando. É um grande abraço, ele sabe. E depois tive também a minha fase de rebeldia, de querer e não querer, de fazer videoclipes, os castings, aquelas coisas. Depois ainda passei em cenografia pela Escola do Porto, pela Academia Contemporânea de Espetáculo no Porto, do Capelo, que é uma escola incrível. E depois há uma fase que paro e vou para Braga. Em Braga faço mais 2 cursos. Foste viver para Braga. Sim, faço mais 2 cursos e depois comecei a trabalhar num teatro que era o PIF, que era Produções Ilimitadas Fora de Horas. Com que idade? Aí já tinha 20. Mas tu então num curto espaço de tempo tiveste Eu tem sim, sempre a eu- viajar de um lado sempre. para o outro. Isso deve ter Ainda dado uma fui a experiência Londres, de vida. porque... Não, agora vou tentar uma escola em Londres. Eu era muito... Ou como é que eu ia dizer? Eu acho que tinha muita sede de viver tudo e de querer fazer tudo. E depois acabei por não me centrar completamente logo em nada. Quer dizer, em nada. Centrei-me no teatro, mas nunca me dediquei 100% só a uma coisa. Até que depois, aos poucos, fui assentando. Eu E acho depois- também porque como foste experimentando coisas diferentes, acabaste por Sim. perceber o que é que querias realmente. Acho que não, se não experimentares também não sabes se gostas ou não, não. Não sei, eu acho que sempre que me propunham alguma coisa eu ficava assim, ok, bora, vou experimentar, se aquele sítio é melhor, se novas experiências. Era uma fase foi uma fase de vida muito assim, que hoje em dia não me arrependo, porque ao mesmo tempo deu-me muita experiência de vida e conheci muitas pessoas e trabalhei, por exemplo, nesse grupo. Depois também fiz um curso também no Teatro Circo em Braga. E fui fazendo muita coisa, fui conhecendo muitas pessoas e enriqueceu-me muito. E já encontraste o que querias nessa Não. procura? Não, Ainda não? não. Quer dizer, tenho momentos, mas acho que continuo à procura. Das coisas que eu sinto hoje em dia cada vez sinto mais que as personagens que eu tenho para fazer, para viver, ainda faltam muitas. Ainda tens muitas personagens Sim. para viver. E há muita coisa que tem muito a ver com teatro, com a expressão corporal, que eu gosto muito também de mistura de dança com palavra, com mensagem. Há muita coisa que eu sinto. E tenho muita vontade de voltar a produzir como antigamente, mas lá está, os tempos não estão fáceis, portanto não vou investir o meu dinheiro para já. Por muito que gostasse e que acho que era um bom contributo. E projetos, o que é que tens estado a fazer agora? Olha, eu acabei, neste momento está a passar uma novela que é A Serra, na SIC. Neste momento tenho uma peça do Vicente Alves Duó para fazer, sobre violência doméstica e que está muito bem escrita e apresentada de uma forma muito interessante. Escrita por ele? Assim. Boa. E estamos entre trabalhos, portanto, aquela fase em que se diz férias de desemprego. Lá está, a não proteção. A não proteção, não é? Portanto, eu tive que me proteger para aguentar estas férias. Vamos lá ver quanto tempo é que elas duram. Esperemos que não seja É muito. engraçado. Até ao teatro avançar e tudo. Agora, nesta parte do teatro, estavas a falar de violência doméstica. Pronto, lembrei-me da diferença entre o homem e a mulher. Como é que é ser mulher neste mundo do teatro? Como é que foi cresceres enquanto mulher neste mundo do teatro e atriz no geral? Olha, eu sempre achei
apesar da minha imagem e de algumas conexões que sempre fizeram com a minha imagem, que é normal as pessoas terem alguns julgamentos, eu sempre Isso fui temos- muito Maria, temos sempre, sempre fui, temos sempre. Até eu, quando que tento não julgar, quando dou por mim, às vezes estou a julgar e estou até a fazer o exercício de, ok, não vou julgar, mas faço muito isso e trabalho esse lado, que acho que é muito importante. Nós nunca sabemos o que é que está na vida dos outros, ou o que é que aconteceu, o que é que a pessoa vivenciou para de repente estarmos a criticar uma postura num dia Claro. ou uma forma de estar na vida. Há que perceber, depois podes te identificar ou não. Agora perdi-me um bocadinho. Desculpa. Como é que é seres Como é que mulher ser? neste... Eu sempre tive uma postura muito masculina, de defesa. Eu sempre disse o que pensava, às vezes sou um bocadinho bruta, que não tem nada a ver comigo, mas isto não é na minha vida pessoal, é muito no trabalho e não é por mal. Foi sempre uma postura que eu tive e acho que aprendi muito isso com a minha família, com o meu avô e com os meus pais, o meu pai principalmente, que é, ok, és mulher, tens de saber dar o respeito e tens de saber defender e tens que saber dizer que não e saber qual é o teu lugar. E isso sempre ficou muito bem incutido em mim. Eu comecei a viajar muito nova, sozinha, fazer muitas coisas e sempre soube lidar muito bem com essa parte. Se perdi algumas coisas, sim, por dizer o que pensava, por ter atitudes... Respondia logo. Não, para mim, não, quando eu percebia que um homem estava a passar da linha, eu impunha-me logo. Já nas relações pessoais, acho que fui um bocadinho mais parva. Porquê? Porque acho que quando te apaixonas a sério, te estupidificas um bocadinho. Acreditas sempre mais, não é? Acreditas mais, ou que a pessoa vai mudar, ou que não é tão machista, ou pronto, ou que te compreende, ou que, pronto. Ainda tens Passei um essa- bocadinho por esse lado, sim. Essa necessidade de defesa ainda tens? Tenho, De claro que sim. montar defesas? Porquê? Porque eu acho que o mundo não está para brincadeiras, cada vez menos, estamos numa fase difícil. E se eu quero ser uma mulher independente e sozinha, eu não vou dizer que por vezes não é difícil. Eu sei se vou para casa sozinha à noite, se tudo. Eu estou sempre atenta. Eu se me marcam uma reunião, se eu não conheço as pessoas com quem estou, sejam homens ou mulheres, eu estou sempre. O meu primeiro instinto é defesa. E sentes que pela tua postura mais defensiva perdeste algumas oportunidades ao longo da tua carreira? Não. Sinto que todas aquelas que eu perdi, ainda bem que as perdi, porque essas pessoas não mereciam trabalhar comigo. Ainda, eu fico mesmo contente por ouvir isto. Era mesmo isto que eu queria ouvir. E eu porque disse acho sempre aquilo que pensava, por isso não tenho razão de queixa. que foste fiel a ti próprio Foi. e por isso... E posso dizer que tive uma fase em que nem sequer quase tinha dinheiro para comer, mas disse, eu não vou fazer esse trabalho. Fogo, parabéns. Não, é extremamente difícil no mundo dos espetáculos e até mais da televisão, não é? E tenho muitos amigos homens, atenção, e adoro mesmo. Eu amo pessoas e amo pessoas boas e cada vez mais percebes quão as pessoas são boas é preciso algum tempo. É pena que eu para perceberes acredito, isso, mas estou sempre à defesa. muitas vezes para perceberes o quão boas são certas pessoas, vais ter que perceber o quão más são outras. É verdade. É tramado, verdade. né? A vida também me tem ensinado Às isso. vezes, quando dizem assim, pede a dualidade. Deus, pede... Não, eu peço aos homens, eu acredito na bondade, na minha e dos homens, portanto eu digo assim, façam por vocês, façam, homens, nós, façamos alguma coisa. Homens e mulheres e Homens, tudo. e quando eu digo homens, sim, falo sim, no ser humano, geral, claro, ser humano. Exatamente. E agora voltamos outra vez atrás. Atrás, pronto. Braga. A seguir a Braga, o que é que veio? A seguir a Braga, vem Morangos com Açúcar, Ok. fazer teatro. Em que temporada? Terceira. Terceira. Ok. Como é que foi a experiência? Saís assim Olha, de foi muito Braga? engraçado porque eu tinha acabado de ser mãe e disseram-me assim, há um casting para ti em Lisboa. E eu assim, não posso, acabei de ser mãe. Não... mas vai, eu vim e fiquei, mas não havia personagem para mim. Portanto, obrigada Patrícia Sequeira, que achou-me imensa piada. E por acaso tenho muitas saudades de fazer personagens cómicas e que nunca mais fiz em televisão e a Carla era um bocadinho. E gostei muito da experiência. E vim, lembro-me que só vim com uma roupa, deixei tudo preparado para a bebê,
De repente pediram para ir no dia a seguir, eu dormi no chão da casa de uma amiga minha. Disse ao pai da minha filha, olha, afinal tenho que ficar mais uma noite, está tudo organizado, volta amanhã e pronto. Depois disseram-me que tinha ficado, mas que eram só 2, 3 vezes por semana. Às tantas já estava a gravar as semanas todas, depois passei para, era só 3 meses, a minha personagem saía, passei para a série de verão e pronto, depois mudei-me novamente para Lisboa com a minha filha. E depois dos morangos? E depois dos morangos fiz a Doce Fugitiva, depois fui para a direção do Teatro da Guilherme Cossul, apaixonei-me completamente pela Guilherme Cossul e pelo meu espírito idealista comunista. Atenção, não sou comunista, são só os ideais verdadeiros do comunismo que não existem, para mim, na realidade. Portanto, eram as minhas utopias. E bora lá, vamos mudar o mundo, fazer teatro incrível, agarrar. E na altura não havia o Facebook, lembro-me, havia o Wi-Fi, era muito, acho que havia o Wi-Fi. Capaz. Era isso, Wi-Fi? Era o Wi-Fi. Wi-Fi. Yeah. Eu nunca fui muito ligada às tecnologias. Ainda tens essas utopias ou já as perdeste, de alguma forma? Perdi muito, algumas, sim, em relação ao mundo em geral, às políticas, a tudo isso. Quero muito acreditar num mundo melhor para amanhã, para os nossos filhos. Mas desligaste? Mas tentei desligar e deixei de dar a minha palavra publicamente. Interessa-me mais partilhar com os meus e com aquilo que posso criar junto dos meus e dos que amo. Como disseste há bocado, sim. mudar o teu mundo e perto. Não é? E que esse mundo um dia mude. Mais pessoas, quanto mais pessoas melhor perto e que seja de uma boa forma. Mas sim, mas continuo, existe um lado meu muito sonhador. Eu há pouco tempo estive em Espanha a fazer um curso e lembro-me que era tudo baseado em Shakespeare, mas com só músicas da Pina Bausch, e eu de repente estava em palco e estava só assim, é isto. Eu chegava ao hotel, eu chorava, eu dizia, foi por isto que eu quis ser atriz. E é por isto que eu vou continuar a ser pobre. Não, e repara que nem te estavam a pagar nada. Não, eu estava a pagar. Tu é que para estavas a pagar e acabaste por numa coisa que até estavas tu a pagar. Mas acredito que é uma experiência e que ainda vou concretizar essas coisas. E sim, eu acho que a nível, felizmente, agora também espero que as coisas mudem culturalmente e acho que têm que mudar. E espero ainda concretizar muitos sonhos enquanto atriz. E vês essa mudança num futuro? Consegues vislumbrá-la? Eu gostava muito que os artistas e que todos nós fôssemos mais unidos. E eu acreditei muito na fase do Covid que as pessoas iriam estar mais unidas e sinto, afinal, que estão um bocadinho mais egoístas e cada uma mais por si só, que é um bocado a parte da sobrevivência e do medo. Mas eu acredito que sim, que isto terá que ir a algum lado. Aliás, os artistas todos não podem continuar assim em Portugal. Tu, quando vens para Lisboa e para as novelas e etc., com a tua filha, já te tinhas divorciado, separado o teu marido? Sim, separámos-nos nessa altura. Não era meu marido, foi pronto, sim. marido... Adoro, somos super amigos. Já tinhas separado, portanto, vieste viver para aqui. Como é que era, nessa altura, com estas inseguranças todas e com uma filha, ser atriz, não é? Sabes, a idade era outra, portanto, eu pensava assim, se tiver que trocar de casa, troco. Se tiver que... Houve fases em que trocámos de casa e só tínhamos um colchão e eu ganhava pouco e pagava... eu tinha que pagar para ir trabalhar, portanto, tinha que pagar a babysitter. Eu não tinha família em Lisboa. Tinha uma grande amiga que era a Mara, que também era mãe sozinha e ajudávamos muito uma à outra. Ainda me lembro da Mara. A Mara, sim, o meu coração é a minha irmã, a minha sobrinha. E ajudávamos muito uma à outra mesmo a criar as miúdas sozinhas. Foi muito importante na minha vida, e é. Mas foi duro, só que eu acho que é diferente a idade que eu tenho hoje em dia. Não me apetece estar a trocar sempre de casa, não me apetece dar instabilidade à minha filha. Ela, felizmente, tem sido uma ótima aluna, portanto, eu acho que ela merece e tudo o que eu posso fazer é para lhe proporcionar um bom futuro dentro daquilo que eu posso. Portanto, hoje em dia eu já não abdico disso só em prol do meu prazer enquanto artista. E como é que é ter uma filha de 17 anos, não é? É muito estranho. É muito estranho. É muito estranho. Imagino.
Ela esta sexta-feira não, foi no domingo, foi uma festa de Halloween. Claro, o pai foi levá-la também. Ela a dizer, está tudo bem, eu ok, se beberes álcool, por favor, liga. Mas ao mesmo tempo que estou a dizer isto, estou a pensar assim, eu não estou a acreditar que estou a dizer isto à minha filha. Faz-me um bocadinho de confusão. E logo eu, que ainda gostava muito de ser mãe. E depois de tudo isto, continuaste sempre a trabalhar em televisão, obviamente que de forma intercalada com o teatro, e... O teatro parei mais nos últimos 7 anos, sim, só fiz uma instalação. Mas isto para chegar a um ponto que é, a tua paixão é mesmo o teatro. O que tu sentes é diferente. Era isso. É sempre diferente. O que eu até queria perguntar, desculpa, era o que é que te apaixona mais? Se é o teatro ou a televisão e porquê? A personagem, as contracenas e a profundidade do trabalho. Isso é o que mais me apaixona. Portanto, quando há esse tempo no teatro e quando há essa entrega e quando tens um bom texto, é incrível. Isto é horrível dizer e acho que por isso é que muitos de nós trabalhamos porque é por paixão, não é? E acabamos por aceitar muitas vezes as coisas como estão, porque realmente preenche-nos imenso. Mas não pode ser. Mas eu gosto muito do ritmo televisivo. Não gosto da parte quando estamos a produzir só por produzir, já na fábrica. Isso tira-me o prazer quando não tens tempo de construção de personagem ou para as cenas. Claro que há cenas mais importantes que outras e tens que saber quais e preparar-te para essas. Mas eu gosto muito do ritmo televisivo também. Portanto, para mim depende muito da personagem da contracena. Claro que o teatro é a adrenalina do momento, não é? É aquela coisa. Mas eu também consigo sentir isso numa boa cena, em televisão. Agora é mais raro, porque depende das personagens. Por exemplo, eu faço sempre muito o mesmo género ultimamente, portanto, é uma luta para descobrir coisas novas. E a cena de gravaste, é assim que vai ficar. Porque o teatro, tu, ok, há um dia que fazes de uma maneira, outro dia fazes de outra, ou seja, há uma... vais tentando apurar, perceber, ok... Não te atrofia um bocado? Às vezes, depende das cenas, sim. Okay. Sim. Já tive cenas, preparei, que tive tempo, e há outras cenas não, que tu fazes a cena e dizes, não era nada disto que eu queria fazer. Mas dizem-te, não, está bom, o diretor de atores diz, está bom, o realizador diz, está bom. E tu, ok, siga, pronto, confia. Isso é chato. O teatro é engraçado. O teatro também... às vezes é. Mas tens de confiar. Quer fazer melhor. Pronto. E lá está, era o que eu estava a dizer, é que são aquelas fases de fazeres aquilo que não gostas, mas de aprendizagem para te protegeres para as próximas cenas. O teatro tem aquela coisa que todas as peças é um momento único. Exatamente. Se tu falhares ali, está bem, no geral, em 30 dias... É como tu nos combates. Exatamente. Mas por isso é que eu acho engraçado que lá está, o dar um concerto ou atuar num teatro é um momento, é ali. E aquela adrenalina de é agora, se eu me enganar, toda a gente vai ver que eu me enganei. Mas a cena gira é essa, é que muitas vezes tu enganas-te em combate e as pessoas... comuns não notam. Sim. E muitas vezes os atores enganam-se nas peças e as pessoas comuns não notam. Sim, estão a ver a peça naquele momento e eles enganaram-se e continuam e tu estás a achar que aquilo é assim. Sim, estou a perceber. Mas deves sentir aquela adrenalina do... Eu não sei explicar, mas eu gosto muito de viver as cenas. Claro que numa novela não dá para estás a viver sempre as coisas intensamente e também depende muito das personagens e da dimensão. Mas o teatro, sim, é sempre aquela adrenalina antes de ir para palco, aqueles minutos, mas depois passa completamente. Quando passa, eu tenho muitas saudades, mesmo. Ficas muito mais presente quando estás a fazer teatro do que quando estás a gravar televisão, ou não? É diferente, depende muito das cenas, depende do ritmo. Eu sou muito da parte do trabalho, eu sou muito profissional, eu sou aquela pessoa que gosta de saber o texto, gosta de conseguir gravar as cenas todas do dia,
E entrego-me muito, sim. Chegas ao fim do dia e vais para casa ler o texto do dia seguinte, Sim, que é para já sim, teres sim, tudo sim, na ponta sim, da língua. sim. Fixe. Sim, sou esse género de pessoa. Que não quer dizer que seja, cada pessoa tem o seu método. Eu conheço atores que não sabem nunca o texto e que ficam boca aberta. São incríveis. Muito melhores, a sério. E ainda tens a paixão dos fados? Dos? Fados? Tenho. Continuas a ir aos fados, não? Como é que sabes isso? Porque eu cheguei a ir aos fados Comigo, umas vezes e ok. tu estavas lá, exatamente, várias. Tenho, mas eu sou apaixonada por música. A minha casa, eu acordo e tenho playlist para tudo. Aquela para cozinhar, aquela para acordar. E adoro música. E os fados reportam-me muito ao meu avô Ok. materno. O do restaurante? Sim, e quando cheguei a Lisboa e começo a ir a casas de fado, foi assim, gostei muito dessa fase e de vez em quando vou, não tanto quanto gostaria, mas gosto de fado como gosto de quase todo o género de música, sim. Não é assim o teu preferido? Depende, mas não posso dizer é fado, não. Mas És gosto de mais? fado, sim. Gosto de fado. O que é que Mas gostas gosto mais? muito mais de fado ao vivo. Claro. Porque se sente, Sim, não é? sim, porque se sente. Exatamente. Lá está, é um bocado essa cena, tipo, é É. muito mais fixe, a meu ver, ir a uma casa de fados e ouvir aquilo que ali está do que ouvires um CD. Sim. E a pessoa que gravou ou que está ali a cantar é a mesma. É como ir a um concerto intimista. Eu prefiro do que ir a um grande concerto. Tal e qual. Adoro música ao vivo. Por causa das sensações, não é? Sim, lá está. Porquê que as sensações são tão importantes, mano? Posso-te perguntar o que é que tu sentes quando vais para o ringue? É muito, mas mesmo muito difícil de explicar a quem nunca subiu ao ringue. Faz-me tanta confusão. E atenção, eu acho que é uma sensação que, se calhar, se eu estiver aqui a explicar e tu depois chamares outro lutador profissional para ele te vir explicar, se calhar vai ser completamente diferente, porque está polos opostos. É engraçado, uma coisa que não tem nada a ver, mas que tu em cima, quando estás a ver um lutador em cima do ringue, muitas vezes consegues perceber a personalidade dele fora do ringue. Completamente. Muitas vezes. E aquilo que tu sentes antes. Engraçado, nunca prestei atenção. Para as pessoas comuns Sim. é mais difícil de perceber isso, mas tu consegues perceber se é uma pessoa mais calculista, mais calma, ou se é uma pessoa muito agressiva, mais explosiva a responder e mais agressiva. Muitas vezes aquilo que tu vês em cima do ringue transporta-se para aquilo que a pessoa é na vida real, vamos dizer. E aquilo que tu sentes pré-combate muitas vezes tem a ver com isso. E não quero dizer que tu sejas nem melhor nem pior atleta, mas vamos dizer assim, tu tens atletas que são super calmos antes de ir para o ringue e estão super tranquilos e eu por acaso tenho a sorte de ser uma pessoa mais desse género, sou muito calmo e vou para me divertir e sei que posso ganhar, pode correr muito mal, posso me lesionar, mas vou tranquilo e há pessoas que estão super nervosas, em pânico completamente antes de entrar para o ringue, mas também conseguem utilizar isso a seu favor e depois em cima do ringue não quer dizer que um seja pior que o outro. Ok. Mas eu acho que é muito parecido com aquilo que tu sentes quando sobes para um palco. Exatamente, eu ia dizer, eu agora nos Pois por últimos isso a meses... curiosidade. A única mesmo diferença é que eu não. Não há Já me aconteceu sair magoada, Mas eu ia dizer, como vocês, não é? tenho a sorte agora nos últimos meses de ter a experiência. Eu faço rap como hobby e fui a cantar as minhas primeiras músicas ao vivo e isso tudo. E eu, como sei que nunca me vou aleijar, que é uma coisa que acabo por ir muito tranquilo para quando vou cantar. Eu digo, olha, ainda o último que deu foi. Tu sabes que te podes aleijar. É diferente. Eu acho que é diferente, não é? Tu sabes que de repente, se tiveres uma grande lesão, podes a seguir não fazer aquilo que tu mais gostas, não é? Eu já tive algumas grandes lesões, mas tento nunca. Não é tento, eu talvez por defesa, autodefesa, acabo por nunca pensar nisso antes de subir ao ringue, porque eu sei que isso me vai limitar. Isso deve ser a única diferença que há, que é a sensação que tu tens a subir para um ringue ou a subir para o palco há de ser praticamente a mesma. A diferença é o erro no palco, passas uma vergonha ou whatever. O erro no ringue acaba por ser. Eu acho que prefiro o meu erro. Umas marretadas há uma coisa diferente que até acho que até já falámos disto aqui no podcast, já não lembro com quem, mas que eu acho que é isso que faz toda a diferença. Por exemplo, Morato, a última música que eu cantei ao vivo até foi aqui, no palco em baixo. Tem que ir ouvir, não conheço, desculpa. Estava a assistir e tudo. E eu fui super tranquilo, fui muito calmo e foi talvez a quarta ou a quinta vez que eu cantei ao vivo. E num combate
isso não acontece quando o estares calmo para ir combater acaba por ser muito mais intensamente nervoso do que ires cantar. E acho que isso tem a ver com uma coisa que nós temos no nosso código genético. Até foi um psicólogo, amigo meu que é psicólogo desportivo, que disse que tu queiras ou não lutares, está-te no código genético, porque durante anos e anos tu lutaste para sobreviveres. Pois era isso que eu ia dizer, há um instinto de sobrevivência, não é? E de defesa. Tu, apesar de consciente, ataque. Exato, tu sabes que conscientemente isto é um desporto, eu não vou morrer aqui. Mas tu não queres estar ali. Mas o teu código genético está-te a dar, o teu instinto de sobrevivência está-te a dar um alerta, que é isto é vida ou morte, tu estás a lutar. Tu conscientemente sabes que não vais morrer, mas o teu inconsciente não sabe. Não sabe. Então a sensação que tu tens é super intensa. Desculpa, Não, prestas menos atenção ao que está em teu redor, não é? Estás mais focado na luta. É só aquilo. Quando a única coisa cantas, não. Você consegue sentir melhor o público. Sim, é outra ainda sensação. agora consigo interagir com o público. É diferente. Deves ter uma sensação, devem ser duas sensações também completamente diferentes. Sim, aí tu ali estás 100% focado no que está a acontecer à tua frente, que é o teu adversário. Exatamente. Mas há uma coisa engraçada, que é com a experiência tu consegues... É uma coisa muito difícil de explicar, porque o público todo está aos gritos. Só determinadas vozes. Exatamente. É que estás a ver, é a treinadora. A minha treinadora está no meu canto, que eu sou treinado por uma mulher, que é a Dina Pedro. Que giro. E ela está no canto a dar-me indicações e eu só ouço a voz dela. E já lutei em sítios em que estão milhares de pessoas aos gritos e uns a gritar por um lado, outros a gritar pelo outro, e eu só estou a ouvir a voz dela. Não me perguntes como, mas, sim, mas é a adrenalina faz essa distinção. É o teu foco, não é? É a voz que estás habituado a ouvir e a seguir, não é? Mas isso é uma vantagem de um atleta. Bem, mas parabéns, é daquelas profissões que... Não, é tal e qual como você. Tal como ser ator. Tenho uma curiosidade para te perguntar também enquanto atriz, porque enquanto atleta eu conheço essas sensações bem. O que é que tu consideras que é a pior coisa que te pode acontecer enquanto atriz? Olha, boa. Eu acho que seria... O meu grande medo foi sempre ter uma branca. Principalmente em teatro, não é? Que não me aconteceu, mas... Sobretudo no monólogo, não? Imaginar que isso pode acontecer. Sim, eu fiz muitos monólogos. Imagina, sozinho e de repente uma branca. Fiz muito, sim. Mas a pior coisa, sim, eu acho que é isso. Ou... Não sei... O não sentir... O estar lá e de repente não sentir o que estou a fazer. Mais do que teres uma branca, não sentir acho o que estás a fazer. Porque a branca, e já agora pensando bem, já aconteceu, mas instintivamente vem logo uma deixa a seguir, ou vem uma parte que tu sabes, porque já ensaiaste, é uma reação, vezes, é quase como tu treinaste, é quase, o cérebro é como se fosse um músculo, tu treinas e aquilo instintivamente vem, pode não vir logo a deixa certa, o público não percebe, mas segues, não é? Agora lembrei-me, já me enganei com um colega meu, eu acho que ele é que se tinha enganado. Eu assim, então este gajo não fala. Era a minha vez, pronto, ele olhar para mim. Então. Mas não sentir é engraçado. Mas não sentir, sim. É estar em palco ou estar e não sentir nada. E isso quando me acontece em televisão, que é normal não sentir, porque são muitos dias de gravação, e eu não gosto de não sentir. Eu uma vez, agora... tenho um amigo que é futebolista e agora também não interessa o nome da pessoa em questão, mas ele uma vez disse-me isso e eu fiquei muito... Ele disse-me para aí aos 30 anos que subia para dentro do campo e já não sentia nada. Pronto, que ia só para ganhar dinheiro, que era... isso deve ser uma coisa mesmo... Quer dizer, deve ser uma coisa... Pensando bem, é uma coisa que passam milhões de pessoas que vão trabalhar em trabalhos que não querem, não sei o quê, e em condições muito piores que esse gajo. Isso mesmo que eu estava a dizer, que eu faço o que gosto, mas nem sempre... Mas agora imagina isso sempre, não é? Não, sempre deve ser um vazio gigante. Não é? É um vazio gigante. Eu não me consigo imaginar, sinceramente. Eu consigo me imaginar a ter um negócio e fazer várias coisas, mas a não ser feliz... E não, logo não estarei feliz com os que estão à minha volta. O eu não ser feliz, isso assusta-me imenso. Eu não sou sempre 100% feliz. Ninguém é, não é? Ninguém é, mas se eu não viver a fazer por isso assusta-me. E na minha profissão, quando tenho fases de trabalho mais que não são tão empolgantes e que eu tento procurar, ok, o que é que eu posso fazer mais e não
e sinto que não chego lá, sim, deixa-me um bocadinho frustrada. O que é que deixa mais feliz hoje? Na tua vida, nos teus dias? Olha, além dos meus momentos enquanto atriz, quando consigo ter esses momentos que me preenchem, isto falando da minha profissão, é mesmo os momentos de família, de amigos, de conviver e de ver os outros felizes. Eu acho que não existe coisa que me faça mais feliz do que ver as pessoas que eu amo felizes. Preenche-me mesmo. Então, então, pouco tempo de conversa que estamos a ter aqui, tu és uma pessoa genuinamente altruísta, então. Tu gostas de ver os outros felizes. Por acaso, e o teu trabalho. Por isso dizem que eu sou uma cuidadora, eu tenho que deixar de ser. E o teu trabalho também mostra isso um bocadinho, porque tu, ao seres atriz, é para fazer as outras pessoas divertirem-se, é para fazer as outras pessoas sentirem sensações. E tu estás a dizer que os momentos que mais gostas. Mas eu sou, por exemplo, eu sou muito feliz a dançar. E eu faço sempre, por exemplo, nos jantares lá em casa. Eu adoro que toda a gente dance. Quem não quer dançar, não dança, não é? Mas adoro. E sou muito feliz nesses momentos. Que não penso em nada, que estamos só entre amigas, ou ouvir música, ou conversar. Mas achas que deves cuidar mais de ti, portanto? Eu acho que cuido muito dos outros, é verdade. E isso tempo. Tem sido uma fase que eu sinto-me bem comigo, mas sinto que tirei muito tempo para cuidar dos outros, sim. Demasiado? Demasiado. E é difícil de chegar a essa conclusão, não é? É porque é aceitares que ao mesmo tempo perdeste tempo teu. Perdeste algum tempo teu, porque ao cuidares dos outros, e atenção, ao cuidares tu não tens que cobrar, não é? Mas nem sempre o cuidar às vezes também é a melhor coisa. Às vezes há um cuidar por instinto, mas que estás a esquecer-te de ti. E é muito importante pôr-te em primeiro lugar. Uhum. Cada vez te esqueces menos de ti, então. Ou tentas esquecer? Sim, tento. Yeah. Eu sou muito para os outros, é verdade, mas cada vez mais obrigo-me a pensar em mim. E qual é o teu maior medo, Oceana? O meu maior medo? Só que aconteça alguma coisa à minha filha, de resto. De resto estás tranquila? De resto estou tranquila, venha ao que vier. Que estás em paz? Tiver que ser, sim. Okay, e que ela não seja feliz, mas eu acho que vai ser. Não, vai ser. Bem, estamos a chegar perto daqui da hora do Diogo, que vai dar treino. Pensava que ia buscar as crianças. Não, as crianças filhos. À escola vou eu. Não, por acaso hoje não vai a Cláudia. Malta, o terceiro episódio da segunda temporada do Fighter e o Careca fica por aqui. Foi mesmo um gosto ter-te cá. Muito obrigada. Obrigado, Oceana. Quem quiser, quer dizer, eu duvido que não saibam e que não conheçam a Oceana, mas sigam-na nas redes sociais e a nós também, YouTubes, e façam likes e essas coisas todas modernas. E um abraço a todos e até já. Muito obrigado. Obrigada, até já.